Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salam ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos assistindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib da Mesquita de Varginha, com mais uma live no mês do Ramadã, falando das histórias islâmicas. Hoje estarei falando sobre a Dabba, ou a besta. Eu falei anteriormente sobre Jesus, alaihi salam, o último mensageiro para o povo de Israel. Depois falei sobre o falso Messias. E ontem eu falei sobre o retorno do Jesus. Todos esses acontecimentos estão ligados, estão interligados. O profeta Muhammad alaihi salatu wassalam nos fala desses 10 grandes sinais. Eu não vou estar aqui explicando todos os grandes sinais, mas estarei explicando esse porque ele tem uma particularidade que fora do Islã tem uma interpretação errada e um pensamento errado. Eu vou estar falando sobre eles, inshallah, sobre ele na verdade, a Dabba, ou sobre ela, a besta, que é importante que a gente tome conhecimento, Eu falei ontem sobre o retorno do Jesus, alaihi salam, e disse como tudo chegaria ao fim. Eu disse que o Jesus, alaihi salam, depois do seu retorno, ele combateria, al-Masih ad-Dajjal, que começaria a se derreter, e se o Jesus deixasse-o, não tivesse matado por ordenação de Allah Azza wa Jalla, de Deus louvado seja, ele derreteria. Eu disse também que o Jesus, alaihi salam, viveria neste mundo durante o período de 7 anos. Depois ele morreria. Os muçulmanos rezariam sobre ele, ou rezarão, morrerá, na verdade, futuro, desse sentido em que rezarão sobre ele, depois dele morrer. O Jesus, alaihi salam, também quebraria as cruzes e mataria os porcos, pois a alimentação do porco nunca foi permissível em tempo algum. O cristianismo tornou permissível algo que não foi tornado permissível pelo Jesus, alaihi salam. E falei das cruzes, que não há símbolo nem comportamento nesse sentido, determinado por Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, e nem pelo Jesus, alaihi salam. Então, todas essas práticas eu falei aqui. E aí eu pulei e não falei sobre a besta, eu disse que ocorreria. A Duhan, a fumaça, e depois o vento doce que viria do leste e levariam os muçulmanos, ou os crentes que estivessem na terra. Eu vou estar falando agora sobre a Dabba. Quando a gente olha na história cristã, principalmente, quando a gente vai ver a história dessa relação da Dabba, conhecido como a besta, eu poderia traduzir como a fera, mas eu vou estar falando aqui usando a expressão mais comum para todos, sejam muçulmanos ou não, que terão o entendimento. Ela surgirá dentro daquilo em que é conhecido pelos não muçulmanos, pelas pessoas que não seguem o último mensageiro, alaihi salatu wassalam, e que não seguiram também o Jesus, alaihi salam, como mensageiro do povo de Israel, ou que não seguiram o Moisés, alaihi salam, como mensageiro para o povo de Israel, ou de qualquer outro profeta e mensageiro que veio com Tawhid, a unicidade de Deus, acabam tendo comportamentos e práticas que não foram determinadas por Allah Azza wa Jalla. Quando a gente fala de comportamento, tem que estar dentro daquilo que foi revelado. Houve e existiram revelações anteriores ao Corão que falam sobre vários acontecimentos, mas também houve a última revelação para toda a humanidade. Ou seja, o mensageiro de Deus, alaihi salatu wassalam, ele veio para toda a humanidade. Então ele nos informa sobre a besta, aquilo que não é a realidade do que as pessoas pensam em relação de cabeças, em relação disso ou daquilo. Não. Na verdade, a besta, ela será uma fera que falará. Essa é uma relação real, ela falará. Ela falará como seres humanos. Não estou falando aqui que ela é um ser humano, não. Estou falando que ela é uma fera, uma besta, mas que ela falará como os seres humanos. Aqueles que estarão ouvindo as suas palavras, exatamente do quê? Daquilo em que é a realidade. Tudo isso aqui que eu estou falando, é narrado tanto no livro como na Suna do Mensageiro de Deus, alaihi salatu wassalam. E é importantíssimo que a gente compreenda isso, pois esse acontecimento é um dos grandes acontecimentos. São 3 acontecimentos. Quando ocorrerem, depois desses acontecimentos, não adiantarão mais que as pessoas venham se arrepender ou crer em Allah Azza wa Jalla. Primeiramente, o surgimento do falso Messias. Segundo, o surgimento do sol no seu poente. E terceiro, a Dabba, a besta. Quando esses 3 acontecimentos ocorrerem, agora não adiantará mais que a pessoa fale, agora eu creio em Deus. Não vai adiantar mais. Ou então falará, agora eu me arrependo.
Não adiantará mais. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele diz, né, que são os tempos que o arrependimento que a pessoa tem. O arrependimento será aceito por Allah Azza wa Jalla, se for sincero, obviamente, né, até que a alma do indivíduo atinja a sua garganta. Atingiu a garganta, ou seja, está sendo retirada da pessoa, a pessoa está morrendo, não adiantará mais o arrependimento. Em outro hadith ele diz, até que o sol surja no seu poente. Isso ocorreu? Não adiantará mais que a pessoa diga, agora eu me arrependo, agora eu vou crer em Deus. Não. E o surgimento da besta. Então, a partir do momento em que a besta surgir, não vai adiantar mais as pessoas, agora eu creio. Quando ela falar, as pessoas agora eu vou crer. Olha, um animal, uma besta, falando. Um animal falante? Ora, agora eu vou crer em Deus. Não adiantará. Então, as pessoas, a partir desse momento, aqueles que eram crentes continuarão crentes, aqueles que poderão até mesmo descrer, né? Que inshallah que não. Aqueles que são descrentes, não adiantará mais a sua crença, pois Allah Azza wa Jalla deu todos os sinais, todas as revelações, todos os profetas e mensageiros durante a história da humanidade, para que as pessoas pudessem voltar para a crença e pudessem voltar para a obediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, a partir do momento em que a besta falar, não adiantará mais. A partir do momento em que o sol nascer no seu poente, não adiantará mais. A partir do momento em que surgir o falso Messias, não adiantará mais. Quando isso vai ocorrer? Não sei. Nós podemos agora dormir e amanhã acordarmos e não termos sol. Pode ser o final dos tempos. Amanhã nós podemos acordar e ver a besta andando por aí falando. Não adiantará mais. Mas a besta, ela trará consigo duas coisas, duas relíquias, baqiyah, que são as relíquias que ela trará consigo. O anel do Salomão e o cajado de Moisés. Por que ela terá em sua mão o cajado de Moisés e o anel do Salomão? Para que ela marque uma das coisas mais importantes que nós vimos hoje, observamos essas falas, nós vamos encontrar na internet, gente falando que a marca da besta vai ser isso, que a marca da besta vai ser aquilo, que a marca da besta vai ser um chip, que a marca da besta vai ser algo que vai ser colocado nas pessoas. Não. A marca da besta, que será feita por ela, será feita sobre os crentes e descrentes. De que forma? Com o cajado de Moisés, a besta passará aos rostos, ou seja, à frente dos rostos, dos crentes que ficarão iluminados. Olha que maravilha! Vou repetir. A besta pegará o cajado de Moisés, alayhi salam, e passará no rosto dos crentes que ficarão o quê? Iluminados. Pegará o anel do Salomão e marcará os narizes dos descrentes. Vou repetir. A besta pegará o anel do Salomão e marcará os narizes dos descrentes. Essas serão duas marcações, não tem nada a ver com chip, nada, em absolutamente nada disso. Na verdade, ocorrerá desta forma, com o cajado de Moisés, repetindo, passará aos rostos dos crentes que ficarão iluminados, e com o anel do Salomão, ela marcará os narizes dos descrentes. Assim, serão os dois grupos que estarão divididos. As pessoas passarão por eles nos mercados, nos lugares onde estarão andando e saberão quem é crente em Allah Tabaraka wa Ta'ala, quem é descrente. Porque Allah Azza wa Jalla diz: "Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah". Porque há dentre vocês aqueles que querem o mundo mundano. Aqueles que querem continuar e acham que viverão aqui para sempre, que este mundo mundano, ele será eterno. Mas há dentre vós aqueles que querem o quê? O Ákhira, a próxima vida, a vida verdadeira. Esses são quem? Os crentes. Essa vida, ela é o quê? Temporária. Então serão marcados os crentes e os descrentes, onde as pessoas andarão, verão umas às outras e saberão que o quê? Quem é crente e quem é descrente. Não terá forma daquela pessoa que não crê em Deus falar, agora eu creio. Não adiantará mais. Não haverá forma agora da pessoa dizer, não, agora eu me arrependo, quero crer em Deus, o único merecedor de adoração. Não, também não adiantará. Por que não adiantará? Porque a partir deste momento, além de estarem marcados pelos sinais, as quais eles escolheram, porque isso foi uma escolha em que Allah Azza wa Jalla, de fato,
vamos dizer assim, em que ele deu, entre aspas, essa liberdade, porque Allah Azza wa Jal, o livre-arbítrio, Mashi'atul Abd, não é senão para que ele saiba o que é certo e errado e fazer o certo. Não existe livre-arbítrio para as pessoas cometerem pecados. Esse é um comportamento, uma ideia, uma coisa errada que as pessoas querem colocar sobre Deus, a obrigação dele aceitar o arrependimento das pessoas. Não, Deus vai me perdoar. Por quê? Porque você quer, não porque Deus quer. Essa é uma relação de que ele será Ghafur Rahim, misericordiador, né? E remissório para aquelas pessoas que se voltarem arrependidas para ele, aceitando o seu erro. Mas neste momento, quando a besta estiver no mundo, não adiantará mais nada em que a pessoa faça isso. Venha se arrepender, venha querer crer que Allah Azza wa Jal, ele é o único. Ashhadu an la ilaha illallah. Eu testemunho que só existe uma divindade, somente Deus. Isso não vai adiantar mais. Não vai adiantar mais que a pessoa, agora eu vou seguir o mensageiro. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu testemunho que Muhammad é o seu mensageiro. Não adiantará mais. Tiveram a sua vida para essa escolha. Allah Azza wa Jalla, ele diz, La ikraha fid din. Ele diz, não há imposição quanto à religião, quanto ao sistema. Realmente não, porque ninguém pode ser muçulmano senão através do seu coração. Se alguém te forçar a ter um comportamento, esse comportamento, ele não terá o quê? Validade alguma. Então é necessário que a pessoa tenha essa escolha, porque ele diz, porque já foi descrito a verdade da mentira, a cegueira da visão, o caminho do descaminho, a escuridão da luz. Allah Azza wa Jal, ele já fez isso. Através das revelações, então, não adiantará mais com que as pessoas agora queiram crer e dizer, não, eu agora creio em Deus. Não. A partir do momento em que a besta chegar, marcar o nariz dos descrentes e iluminar os rostos dos crentes, não adiantará mais o arrependimento e nem a crença. Pois a crença em Allah Tabaraka wa Ta'ala foi ordenada por ele desde o princípio da humanidade para que as pessoas pudessem seguir. Então não serão marcas essas por qualquer coisa feita pelo ser humano, não. As pessoas querem interpretar coisas que não têm fundamento algum. De fato, será feito pela Dabba, a besta, a fera, que estará falando às pessoas, onde as pessoas agora virão com seus olhos, ela falando e querão o quê? Crer. Infelizmente, as pessoas agora estarão perdidas por aquelas que não tiveram a crença em Allah Tabaraka wa Ta'ala, pois preferiram o mundo mundano, os seus desejos, né? A shahawat, ou seja, seus desejos mundanos e suas vontades que essas pessoas queriam, né? E não é senão a vida mundana, um gozo temporário, um prazer que vai chegar ao seu fim. Então, o que adiantou toda essa descrença agora no desespero, querer ser crente em Allah? Se Allah Azza wa Jalla, desde sempre, ele disse para as pessoas o quê? Crerem nele. Desde a origem do homem, quando ele criou o Adão, ele ordenou que as pessoas o adorassem. Ele ordenou que todos o adorassem. Ele disse, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E não criei os gênios e os humanos, senão para me adorarem. Essa é a relação. Então a Dabba, a besta, marcará essas pessoas. Então quando estiverem todos reunidos, e aí eu vou falar mais desse sinal, só para a gente entender, né? São 10 grandes sinais, já expliquei bem explicadinho no ano passado sobre cada sinal desse. Quem quiser assistir, tem aqui no Islã para Todos também, você pode assistir lá. Vai acontecer o quê? Tulu'u shamsi min maghribiha, o surgimento do sol no seu poente. Como isso ocorrerá? Então, depois que isso tudo tiver dessa forma, e eu disse que a vinda do falso Messias seria a modificação do mundo que nós vivemos, o surgimento do sol no seu poente é a modificação universal das coisas que ocorrerão. Então, quando todos estiverem nessa condição, as pessoas dormirão à noite, rezarão Salat al-Isha, ou, por exemplo, agora, Salat al-Tarawih, e dormirão. Acordarão para fazer o Qiyamul Layl Tahajjud, né? Se levantarão para a prática das orações noturnas nesses últimos 10 dias do mês do Ramadã, chegarão, por exemplo, no Salat al-Subh, Salat al-Fajr, na oração da alvorada, rezarão a alvorada, esperarão e o sol não vai nascer. E as pessoas continuarão
assim esperando. Chegarão a Salat al-Zohra, a oração da metade do dia, rezarão e o sol não nasceu. Ficarão preocupados? Obviamente, aqueles que são crentes sabem que esse é um dos grandes sinais. Aqueles que são descrentes ficarão se perguntando o que está acontecendo. Então, os crentes rezarão o Salat al-Asr, a oração da tarde, e o sol não surgiu ainda. Então chegarão a Salat al-Maghrib, a oração do pôr do sol. Ao tempo da oração do pôr do sol, se reunirão para rezar nas mesquitas ou nas ruas, em suas casas. Então eles ficarão admirados. Quando eles terminarem a oração, quando eles começarem a fazer a oração, o sol então surgirá no seu poente na hora do Maghrib, na hora do pôr do sol. Por isso que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele nos fala sobre o Tulu'i Shams min Maghribiha como um dos grandes sinais dos finais dos tempos. Imagine só todas as pessoas, aqueles que são crentes, aqueles que são descrentes. Agora vem um dos maiores sinais que ocorrerão, que é exatamente o surgimento do sol no seu poente. As pessoas acham que ele só surgirá no poente, não. Ele surgirá no poente na hora da oração do pôr do sol. Passará o dia inteiro sem surgir, como sempre foi determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, lembrando que o sol ele tem a determinação de Allah Azza wa Jal, né, de fazer o que? A sajid, né, fazer a sajda perante Allah Azza wa Jal, a prostração. Aí a pessoa se perguntará, mas como é que o sol o faz? Não sei. Allah Azza wa Jal lhe diz, ele criou tudo e todas as coisas em 6 dias e se colocou sobre o trono. Como ele está? Não sei. E o muçulmano não deve questionar esse tipo de frase, pois Allah Azza wa Jal, ele já te disse, não importa o como, importa o que ele diz. Então a relação daquilo em que o sol ocorrerá. Então aí sim será o final de tudo e todas as coisas. E eu vou estar falando, inshallah, eu falei sobre esses sinais, né, nesses dias, pois é importante para que a gente compreenda, para que a gente entenda que isso ocorrerá, que nada que nós estamos vendo na nossa vida será para sempre. Eu agradeço a presença de todos vocês, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, que Allah Azza wa Jal resguarde os nossos irmãos e irmãs muçulmanas na Palestina, das mãos daqueles que estão tentando ou estão fazendo sobre eles todo tipo de mal. Que Allah Azza wa Jal resguarde os nossos irmãos e irmãs muçulmanas em todos os lugares, das mãos daqueles que querem fazer a eles mal. Que Allah Azza wa Jal resguarde as crianças muçulmanas na Palestina e em todos os lugares e que os retire da fome e da miséria e de todos os problemas aos quais eles estão. Que Allah Azza wa Jal venha a dar a vitória al Mujahidina em todos os lugares. Que Allah Azza wa Jal aceite o nosso jejum, as nossas orações, as nossas súplicas e todas as nossas boas ações no mês do Ramadã e fora dele. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.